E se der certo? Você já parou para se perguntar isso? E se der certo? Ontem eu reencontrei um velho amigo da minha época de escola e, e veio essa reflexão, né? Veio essa pergunta que eu acabei de fazer, e se der certo? Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa, podemos assim dizer, que eu comecei a conversar sobre esses assuntos de empreendedorismo, de um caminho diferente, né? Porque ali na nossa época, o único caminho possível dentro da escola ali, né? Do ensino médio, época de vestibulares, era seguir para uma faculdade. E era a única coisa incentivada também. E eu e ele ali, a gente começou a conhecer esse mundo, a entrar nesse mundo, até porque a gente também não tinha essa certeza do que a gente queria fazer. Na realidade, pô, com 18 anos você não sabe de nada. Você não tem certeza de nada, você não tem a capacidade de definir aquilo que você vai seguir pro resto da sua vida. E nem vem ao caso, até porque a escolha do curso que você faz na faculdade não precisa definir quem você é ou aquilo que você vai seguir o resto da vida, né? Mas enfim. E, e esse reencontro, né, ter conversado com ele ontem e tudo mais, ter relembrado disso, ter relembrado de onde a gente partiu ali, das conversas que a gente tinha, das ideias que a gente tinha, dos objetivos que a gente tinha e tudo mais, né, pô, aquele brilho no olho de estar conhecendo um novo mundo, de ver que existem mais possibilidades, foi muito bacana porque olhando para trás, né, quando você olha para trás e você vê que de fato você conseguiu seguir aquilo que brilhava o teu olho, que você queria, que você colocou como objetivo, porque hoje eu tenho a minha agência, né, tenho outros projetos, graças a Deus as coisas fluíram muito bem, né, muito trabalho, muito estudo, muito esforço, muita dedicação, mas as coisas vêm fluindo muito bem, ainda, pô, podemos colocar que estou só no começo, ainda tem muito que ser feito, ainda tem muito que ser conquistado também, mas quando você para analisar e ver que aquilo que você queria, aquilo que você pedia, aquilo que você vislumbrava se tornou uma realidade, é muito gratificante. E não só isso, mas te faz pensar exatamente nessa pergunta que eu te fiz no começo do vídeo: e se der certo? Porque eu aposto que você já teve vários sonhos, vontades, várias coisas que brilharam o teu olho, que despertaram essa ambição dentro de você, mas você desistiu, você deixou de lado, porque você ficou com medo de dar errado. E sim, as coisas podem dar errado, tá? Nada é garantido. E eu, por muito tempo ali, quando eu saí da escola, né, e optei por não seguir o caminho tradicional, não fazer uma faculdade de imediato e botar a cara a tapa, arriscar, ir atrás daquilo que eu via que poderia ser algo grande, né? Talvez você que conheceu o digital da mesma forma também, pô, aquela ideia que de enriquecer, de crescer, de ter mais e mais e mais, você vê o pessoal fazendo isso brilha o olho, isso te faz, né, criar, pô, eu também consigo, eu também posso, eu posso que você já teve isso ou tem isso, mas ao mesmo tempo você percebe também que a maioria disso é uma mentira, né? Aquilo que a gente vê nas redes sociais, 99% é mentira. Ou melhor, além de mentira, são coisas muito aumentadas, né? Não é a realidade. E isso faz com que a gente também se perca, muitas vezes. Porque a gente começa a se frustrar, a gente começa a se questionar, a gente começa a duvidar da nossa capacidade. Porque, pô, você com 19 anos ainda não era um milionário. Ai, ai, isso daí é boa, né? Mas não é nem esse o ponto que eu quero colocar aqui. É mais o ponto de que, sim, é possível. Sim, aquilo que você vislumbra, aquilo que você deseja, aquilo que brilha o teu olho, é possível. E pode dar certo. Então, ao invés de você só ficar nessa de, pô, mas isso dá errado, não é pra mim, eu sou azarado e que não sei o que lá, porque eu também pensava isso, eu também, por muitas vezes, me questionei se eu tinha tomado a decisão certa. Se eu tinha, se eu não tinha perdido meu tempo, se eu não deveria ter seguido o caminho tradicional, porque eu tive a oportunidade de seguir.
e acabei optando por não. E é claro que no meio do caminho você vai ter vários desses questionamentos e sempre vai caminhar com você. Essa dúvida, esse medo, porque faz parte da gente. Mas você precisa também ter muito forte dentro de ti essa ambição, acreditar em você, acreditar que você não só pode, como vai fazer dar certo. Porque se você não desiste e você segue o caminho certo, um caminho inteligente, um trabalho inteligente, eventualmente as coisas se encaixam. Talvez não da forma como você imaginou, eu posso dizer isso, que as coisas não aconteceram exatamente da forma como eu imaginei que aconteceriam. Teve muitas coisas no caminho que foram diferentes, que foram muito melhores, superaram muito as expectativas que eu tinha, como outras também não foram, talvez, da forma como eu esperava, tão boas quanto eu esperava. E isso faz parte porque a vida é assim, porque você nunca vai prever aquilo que vai acontecer, você nunca vai ter essa certeza absoluta, né? Até porque se você tivesse, pô, tava feito, você sabia exatamente o que fazer, por onde seguir, o que decisão tomar. Só que isso não existe. A única decisão que você tem um controle de tomar é de seguir em frente, é de ser consistente, é de acreditar. E às vezes a única coisa que você precisa é acreditar. É o e se der certo? E se eu continuar? E se eu fizer mais um dia, mais uma semana, mais um mês, for consistente? E se eu tiver, eventualmente, aquele sucesso do dia para a noite? Porque às vezes esse sucesso do dia para a noite, ele nada mais é do que anos de preparação, de trabalho, de estudo, para que realmente, de um momento para o outro, entre muitas aspas, você acabe tendo a virada de chave, ascendendo. Mas não é que aconteceu do dia para noite. Foi uma preparação. Você se preparou, trabalhou, estudou, fez. Não enxergou nenhum resultado até o momento que vem o resultado. E daí as pessoas falam que você tem sorte, aí as pessoas falam isso e aquilo, aí, né, enfim. Tem tudo isso. Mas você sabe que você teve um baita de um esforço, um baita de um trabalho e você não desistiu. Porque você não deixou o e se der errado ser mais forte do que e se der certo. E é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Se hoje você tem um objetivo, seja profissional, seja pessoal, seja o que for, acredite nisso. Se prepare para isso. E sempre acorde pensando, sempre olhe no espelho pensando, e sempre que vier a dúvida, reforce. Mas e se der certo? Se eu desistir aqui, não vai dar certo. Mas se eu continuar, vai. E eu vou fazer isso dar certo. Então, e se der certo?